Fala pessoal, mais um episódio do Revise Comigo aqui da Capriata Educação. Vou trazer algumas questões para vocês que já caíram aí em provas de certificações, então já pega aí o seu papel, já pega a caneta, prepare-se para anotar que pode ser que esteja caindo aí na sua também. Se você não me conhece, sou o professor William Capriata, professor de certificações financeiras e concursos bancários. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Bora lá, sem mais enrolação, começar a nossa revisão. Pessoal, bora! Henrique está estudando sobre formas de precificação das opções. Ao ler sobre o modelo Black-Scholes, ele faz algumas afirmações. 1. O prêmio de uma call é alterado de acordo com o prazo da operação. Vamos lá, né? Ele fez várias afirmações aqui, mas antes eu quero fazer as minhas afirmações então. Então vou colocar aqui como que o prêmio de uma opção pode se alterar, tá? Então, ó, prêmio da opção, ele se altera baseado em 4 cenários aqui. Então, o primeiro cenário, e aí você vai anotando aqui, ó, é o preço de mercado e preço de exercício. Aí você vai escrever assim, ó, quanto menor for a diferença, entre eles, tá? Quanto menor for a diferença, aí eu vou colocar uma seta para cima, você pode escrever maior o prêmio. Beleza, esse é o primeiro fator. Segundo fator que afeta aqui o prêmio das opções é vencimento, né? Vencimento. Aí você vai colocar assim, quanto maior o prazo, maior o prêmio daquela opção. Né? Porque se a opção está com prazo muito curto, pode ser que ela vire pó. Então, o prêmio dela seria menor. Então, maior o vencimento, maior o prêmio. Beleza. Terceiro ponto que você tem aqui, que pode mudar o prêmio de uma opção, seria a volatilidade. E aí, já vou até colocar aqui o último, que vai ser a taxa de juros da economia, tá? Então, taxa de juros da economia. Volatilidade, você também vai escrever da seguinte forma, quanto maior for, então maior a volatilidade, maior o prêmio, perfeito? Se tem mais risco, você vai exigir para pagar mais. E a taxa de juros, você vai colocar assim, ó, vou colocar aqui embaixo, porque senão eu vou tampar ali, tá? Quanto maior for os juros, maior vai ser o prêmio da call, e menor o prêmio da put, ok? E nesse caso, pessoal, teria o inverso, né? Então, se for os juros menor o prêmio call e maior o prêmio put. É só você fazer a setinha ao contrário. Então, ó, esse é o resumo, é isso que faz alterar preço de opção. Perfeito? Então, vamos lá. Fez a primeira afirmação. O prêmio de uma call é alterado de acordo com o prazo. Beleza, o vencimento aqui, ele vai se alterar o preço. Então, a 1 está ok. 2. Para ativos com baixa oscilação, o prêmio tende a ser sempre maior. Ó, tá errado. É com alta volatilidade que o prêmio é maior. Então, a 2 está falsa. Ó, com isso, eu já elimino a letra B, já elimino a letra C. E o ativo livre de risco não impacta o preço, pois é de renda fixa. Falso. Ele impacta o preço sim. Beleza? Então, resposta letra A. Um fundo de investimento investe 100% do seu capital em ativos no exterior, atrelados à variação do S&P 500. Em um determinado período, a variação do S&P 500 foi positiva e houve uma valorização do real frente ao dólar. Sobre a rentabilidade do fundo, ó. Então vamos analisar essa questão para você entender. Aqui está o nosso fundo de investimento que está dentro do Brasil. E ele pega e ele investe no exterior, né? Então ele foi lá nos Estados Unidos e ele vai fazer o investimento. Então, o primeiro ponto, quando ele faz o investimento nos Estados Unidos, ele faz o quê? Ele troca o real dele por dólar. Isso aqui é normal. Eu não vou investir nos Estados Unidos por meio de reais, não tem como, eu vou investir com dólar. Beleza, então a partir desse ponto ele passa a ficar ativo em dólar, né? E passa a ficar passivo em real. E o que isso significa? Ficar ativo em dólar e passivo em real. Ativo em dólar significa que se durante esse momento que ele está investindo nos Estados Unidos, o dólar se valorizar, ele vai ganhar, porque, poxa, eu tenho dólar está valorizando para mim, ótimo. Quando eu voltar meu recurso para o Brasil, eu vou conseguir comprar mais reais, então para ele tá top.
né? E ele passivo em real, então se o real desvalorizar durante esse período, ele tá tranquilo, porque ele tá protegido, ele comprou dólar. Beleza. Então esse foi o primeiro ponto, né? Depois ele foi lá e comprou aqui um determinado ativo que está atrelado ao S&P 500. Então ele está tanto ativo em dólar, se o dólar sobe, ele ganha, tanto ativo em S&P. Se o S&P sobe, ele ganha, se o S&P cai, ele perde. Ok. E aí, nesse período, a variação do S&P foi positiva, aqui está falando a questão, ó, então positiva para o S&P, e houve uma valorização do real. Então, o real se valorizou enquanto o dólar se desvalorizou. Eu falei que ele estava ativo em dólares, então ele ganhava quando o dólar se valorizava. Se o dólar se desvalorizou, o que aconteceu aqui basicamente, ó, nessa operação? Ele ganhou no S&P e perdeu aqui no dólar. Então vou até colocar aqui ganhou e aqui ele perdeu. Então sobre a rentabilidade do fundo será nula caso a valorização da moeda, ou seja, a valorização do nosso real, seja igual à valorização do S&P. Se a valorização do real for igual à valorização do S&P, significa que o que ele ganhou aqui, ele vai perder aqui no dólar. Então, sim, a rentabilidade dele será nula. Essa já é a resposta correta, tá? Aqui na letra B fala, ó, será negativa caso a valorização da moeda seja inferior à valorização do S&P. Não é nesse caso, seria positiva, né? Isso daqui tá deixando errado. Por quê? Ó, se a valorização da moeda, digamos aqui que o real se valorizou 3%, isso significa que o dólar se desvalorizou 3%, né? A gente pressupondo tudo mais constante. Então, dólar desvalorizou 3%. E se a valorização do S&P, aqui está falando que a valorização da moeda foi inferior, e se a valorização do S&P fosse, por exemplo, 5%, então ele teria perdido 3 aqui e ganhado 5 aqui. Então, a rentabilidade dele seria positiva e não negativa, tá? E aqui será positiva caso a valorização da moeda seja superior, também inverteu, aí nesse caso aqui seria negativa, e será sempre positiva, não considerando a variação da moeda. Falso, ok? Resposta letra A. Uma indústria compra matéria-prima por 4.000 e após a transformação do produto vende por 7.200. Então comprou aqui insumos, né, as matérias-primas, e depois transformou e vendeu por 7.200. Pagou 15 de imposto, 10 de comissão. Sobre a ótica do valor agregado adicionado, qual o valor agregado ao PIB da economia? Pessoal, esse tipo de questão aqui não pode errar nunca. É uma questão extremamente simples, ela te dá isso de imposto, isso de comissão sobre vendas para te confundir, não importa isso daqui. PIB é o quê? É o que você pegou ali de insumo e depois você pegou e transformou aquilo num produto. Tá? Eu sempre dou o exemplo do carro, então você pegou as peças do carro e depois transformou no carro e vendeu. O que vai entrar no cálculo do PIB? É o valor do bem final. Então, nesse caso, o valor do bem final é 7.200. Como você tinha gastado 4.000 para você ter a matéria-prima em insumo, você agregou quantos de valor a esse produto? Quantos de valor você agregou ao PIB? Você agregou ao PIB 3.200. Ele fala aqui, ótica do valor agregado. Tá? Então é só você pegar a diferença entre 4.000 para 7.200. 3.200, resposta letra B. Então essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Semana que vem tem mais, tá? Toda semana eu tô publicando aí os vídeos com algumas questõezinhas que podem estar aparecendo aí na sua prova. Lembrando, os preparatórios completos estão todos aqui, ó, na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e sucesso para cada um de vocês.